Oi, oi, Jojo Bom, sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E hoje eu falarei sobre o anime mais estiloso dos últimos tempos. Isso mesmo, um anime que tem tanto molho quanto Soul Eater. Então separa bem o seu lixo reciclável e bora ver as minhas primeiras impressões de Gachakuta. E aí, meus amigos, Gachakuta é o anime mais esperado dessa temporada, um dos animes mais esperados do ano e inclusive por mim. Eu admito a vocês que eu tava com as expectativas lá no alto, que meus amigos falaram só coisas boas sobre esse anime, eles destacaram uma parte que me agrada bastante, que é o visual. Falaram que o visual desse anime é um dos pontos principais dele, que ele se destaca muito por isso, pelas suas características únicas e pela sua ousadia e criatividade na hora de criar os visuais. Então meu destaque inicial não poderia ser outro. Eu vou explicar um pouco, antes até de abordar do que de fato é o anime, do que ele se trata, onde ele se passa. Eu tenho que destacar essa parte visual porque ela é muito charmosa, ela me chamou muita atenção e eu tenho certeza que ela vai chamar a atenção de vocês também. Assim, eu tenho que começar dizendo que ela não é uma coisa convencional na sua própria criação, porque ela é feita por uma duplinha. E aí vocês podem até pensar, mas figurante, é normal uma dupla fazer mangá? Eu já vejo essa história muitas vezes. Tem lá o cara que faz a história e o cara que faz as artes. Assim, é muito comum. Mas eu digo a vocês, meus amigos, não é o caso de Gachakuta. Ele é bem diferente. Ele é feito pela mangaka Kei Urana, que faz a história, mas também faz as artes. E aí que entra o Hideyoshi Ando, que ele faz simplesmente os grafites. Ele é um designer de grafites ali, ele faz toda essa parte visual e o cara tá lá só pra isso. Então é uma junção que não é nada convencional, mas é tão efetiva quanto Bebeto e Romário, tá ligado? Sabe, é uma coisa que funciona tão bem. E é muito legal porque o estilo é o que mais me chama atenção nos animes. Então, ao saber dessa história, que ele tinha essa dupla por trás aí, que eles pensavam muito nas artes, na composição, nos cenários, realmente me chamou muita atenção e eu tenho que destacar. Essa junção faz muito bem pro mangá e o anime tá adaptando de uma forma singular. Sério mesmo, ele manteve essa estética urbana suja da obra e conseguiu fazer muito bem essa estética de muros pichados na força do ódio, sabe? É a poluição visual mais agradável que eu já vi. Isso mesmo. É uma poluição visual pura, mas é totalmente agradável aos olhos, cara. Eu não sei como ele conseguiu, mas os caras têm muito mérito nisso. E aí sim, não só destaco a dupla do mangá, mas o pessoal que fez essa transição pro anime trabalhou muito bem, porque era muito difícil de adaptar. Você vê que eles estão usando tudo e mais um pouco pra conseguir fazer algo legal, né? Tipo, quando eles estão adaptando ali as sucatas, aquele lixão. Você vê que foi difícil mesmo os caras chegarem num ponto, mas tá muito agradável, assim. Eles usam lá técnicas e mais técnicas complicadas ali, acham soluções e o estilo fica muito interessante. Então o destaque tem que ser justamente para toda essa estética, para todo esse charme que ele carrega, assim. Você vê que tem uma inspiração ali de Soul Eater, mas ele é muito original no que ele se propõe a fazer. Então, ele vai juntando tudo isso e fica muito interessante, assim, como eu digo, é até difícil você falar que é agradável aos olhos quando você está se falando de lixo e sucata e toda essa poluição mesmo, seja ela visual ou orgânica, no caso, né, porque isso também existe, né, poluição de todo lado, mas é muito interessante esses visuais, certamente é um dos maiores destaques desse anime. Agora sim, agora que eu já dei os devidos destaques aí ao visual, posso falar um pouquinho mais da história, né? Falar que ele tá disponível na Crunchyroll, ele realmente tá bem forte por lá, e tem uma dublagem também muito, muito interessante, e assim, ele já começa com tudo, sabe? Sabe, esse anime ele dá uma porrada em você desde o começo, ele já pesa o clima, você já sente os nervos à flor da pele, sabe? Logo de cara, o anime ele não alivia. Tipo, ele já começa muito forte, mostrando ali a desigualdade e os seus problemas, assim, usando até aquela famosa imagem de Paraisópolis diretamente dos livros de geografia. Sim, isso mesmo, sabe? A referência não podia ser melhor, porque o lado lá de cima que eles estão também se chama Paraíso, olha só, Paraisópolis. Eu tô vendo aí que teve uma referência muito forte a esses livros do ensino médio, né? E aí vai acontecendo as coisas, a gente vai conhecendo o protagonista, onde ele vive, como funciona aquele mundo, né? E a gente vê o protagonista fuçando no lixo, tal qual o Cascão, e ele até acha ali um labubu pra dar pra uma garota que rejeita por ele ser falsificado. Sim, meus amigos, animes modernos trazem problemas modernos. E aí a gente vai conhecendo de novo aquele universo, tudo, como ele tá inserido, e aí pá,
o protagonista tem a figura paterna assassinada, e não só isso, ele é julgado injustamente e já é jogado diretamente no abismo. E assim, é uma coisa terrível de se falar, mas a animação é uma das mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos. Ela é totalmente estilizada, ela me chamou muita atenção, assim, eu acho ela linda, e essa animação dele caindo no abismo é uma coisa rara de se ver nos animes de hoje em dia. Vamos explicar um pouco de como é construído aquele universo, de como é construído as suas convenções e tudo mais, né? Ele tá lá no lugar onde a desigualdade é muito alta, tem um lado muito rico e outro muito pobre, então a gente vê os caras se virando como tem, assim, uma parte bem dividida, mesmo uma coisa meio tribal até, por mais que ainda tenha essa coisa urbana dele. Então a gente vê ali o protagonista literalmente fuçando lixo, sabe, tentando achar coisas ali, com a justificativa de que os ricos jogam qualquer coisa fora, coisas boas ali, coisas que ainda servem, sem muito motivo, os caras só descartam, tudo muito descartável, não tem aquele apego, os caras não têm essa noção de como aquelas coisas ainda podem servir, ainda podem ser úteis, e eles esnobam as suas próprias coisas, sabe, suas próprias conquistas ali, tudo mais, é tudo muito descartável, e eles enxergam as pessoas como descartável também. Ele faz esse paralelo, porque se os objetos são, as pessoas também são, e todo mundo é descartável para essas pessoas. É essa mensagem que ele passa, essa coisa da desigualdade, do ódio que as pessoas têm, e eles lidam muito com essa coisa tribal de julgar as pessoas e jogá-las no abismo onde é jogado todo o lixo, sabe? Tem um abismo lá, tem um buracão enorme, que eles jogam todo o lixo daquela região ali, tudo é jogado lá, tudo mais, inclusive as pessoas. Então você vê como ele não faz distinção de objeto e pessoa, ele desumaniza as pessoas, enquanto mais pra frente vai lá e humaniza os objetos. Então a gente vê ali o personagem ali sofrendo com isso, ele fuça lixo lá, ele acha uma coisa, dá pra uma garota, depois a garota já não gosta mais porque perdeu um pouco o brilho, ele é acusado injustamente, mas ninguém acredita nele, todo mundo só quer ver o circo pegar fogo, todo mundo só quer ver as cabeças rolando, né, uma verdadeira caça às bruxas, mas a dinâmica é essa, sabe, é um mundo muito ridículo, muito cruel, e os personagens ali estão convivendo nesse meio, sofrendo as consequências daquele universo. O universo de Gashakuta é bem cruel mesmo, e não há maneira melhor de descrever senão apelando pro cancioneiro popular. Isso mesmo, como descrito na canção Bonchi Bonchi Bom Bom Bom, o de cima sobe e o de baixo desce. Literalmente. E aí quando ele desce, né, quando ele vai parar lá no inferno, no lixão e tudo mais, você pensa, agora o problema da desigualdade acabou, né, tá todo mundo na merda, todo mundo é igual, mas não é assim não, meus amigos. Os caras de lá também têm ódio dele, por mais que ele esteja ali na pior, ele ainda veio de cima. E aí vem à tona, né, que o anime trabalha com temas como desigualdade, desumanização e o ciclo do ódio. Me lembrando até a frase de um antigo pensador: quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor é ser o oprimido? É, mais ou menos isso. Mas voltando, o sistema de poderes ali foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Assim, apesar de eu falar muito do visual, da estética e tudo mais, esse sistema de poder foi outra coisa que assim que meus amigos falaram, essa coisa dos objetos, eu já fiquei ali impressionado, já fiquei ali todo ouvidos a querer saber mais sobre aquilo, querer ver aquilo em prática, né? Então essa parada dos objetos terem alma foi algo que eu me identifiquei muito. Eu sou muito apegado com as minhas coisas, e ver essa filosofia dos objetos terem alma foi demais, porque ele já começa, ele abre ali o primeiro episódio com esse aviso e vai explorando. Ele brinca muito com isso, de falar, objetos são descartáveis, pessoas são descartáveis, mas objetos têm alma, pessoas têm almas. Então ele traz essa mensagem, ele amarra muito bem isso só nesses primeiros episódios que já saíram. Então imagina o potencial que ele tem para explorar mais coisas, depois que ele setar tudo certinho, começar a desenvolver um plot mesmo, a gente entender os objetivos do protagonista e tudo mais. Então ele é muito rico porque é muito claro o que ele quer passar, ele faz essas dinâmicas e você entende, assim, é uma coisa muito fácil você entender, ele é muito didático. E não é maçante, ele não fica focando nisso toda hora, ele usa metáforas visuais ali. Tipo, você entende só de observar aquilo, você já sai de lá com um entendimento maior, não precisa muita coisa, ele não fica toda hora explicando, jogando na sua cara, não, ele faz ali e você faz o seu paralelo no seu tempo. Então esse é um ponto muito interessante de dizer, mas esse sistema de poder é muito legal. A gente vê o Rudo, que parece que tem um poder a mais, parece conseguir usar mais coisas, mais objetos, justamente por ele ter esse apego, mas tem um maluco do guarda-chuva também. Assim, na hora eu lembrei do Feitan,
mas é diferente o jeito que ele usa, mas ver o cara com o guarda-chuva contra os bichos de sucata ali, as feras maculadas lá, foi muito legal, foi uma cena muito boa e é muito promissor, cara. Esse sistema de poder é uma das coisas que eu mais tô ansioso pra ver ali em prática. E assim, uma coisa que eu tenho que falar também é sobre a abertura, que eu gostei demais, sabe? Ela é toda centrada no lixo, ela é toda centrada na sucata, nesse caos, na poluição visual, e o som encaixa muito bem. Assim, no comecinho ali lembrou até um System of a Down, sabe? System of a Down ali tem essas nuances e tudo mais, aí o som vai se desenvolvendo, vai pegando uma nuance própria. E eu achei legal a ST do anime também, porque ela não segue só um estilo, ela não coloca, vou usar só rap, vou usar só heavy metal, vou usar só rock, usar nu metal, tudo mais. Ele vai mesclando um monte de estilo e criando um clima, sabe? Todas elas são pesadas ali, algumas mais industriais, outras mais urbanas, mas todas elas encaixam na atmosfera que ele quer passar, porque quando você adapta um mangá com esse nível de detalhe, com esse nível de expressão mesmo, sabe? Ele realmente é muito, muito interessante, muito ousado nessa parte. Você também precisa ousar de alguma forma na hora de fazer o lado musical também, porque isso é algo novo, algo que não tem no mangá, mas você precisa fazer o máximo para corresponder com os visuais, para os visuais não ficarem soltos, você precisa amarrar tudo. E eu senti que ele amarra muito bem. Eu gostei da variedade das músicas, dele não se apegar a um tipo só. E valeu muito a pena, sabe? O encerramento também é bem legal, sabe? É uma técnica diferente ali, a gente vai vendo o cubo ali passando, tudo, olha, me surpreendeu positivamente. E eu só tive coisas boas a falar, porque até agora foi tudo positivo, assim, eu gostei, muita coisa eu não esperava, outras eu já tinha uma ideia em mente, ele foi lá e fez muito bem. Eu gosto muito do visual, eu acho que essa coisa tem muito potencial. A história também tá interessante, tá legal, a gente entende o protagonista, a gente vê que ele tem um ódio muito grande, que ele é bem nervoso com tudo que tá ao redor dele, que ele não se conforma de como as coisas estão dessa maneira, que ele quer mudar de alguma forma, mas ainda não sabe muito bem o que fazer, ou como ele pode fazer alguma coisa, então a gente ainda não sabe muito bem qual é a dele, né, pra onde ele vai, o que ele vai fazer, mas a gente sabe que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa com todo esse potencial que ele tem nele. Agora eles estão lá nesse abismo, é uma coisa que eu tô muito interessado em ver como eles vão explorar isso, né, eles têm que usar aquelas máscaras de gás, assim, é muito legal, porque não dá pra suportar o cheiro e tudo mais, então tem um potencial enorme para eles trabalharem tudo isso, né? Tem um potencial enorme para eles trabalharem tudo isso, e eu realmente estou ansioso para descobrir mais, para ver os novos personagens ali, os personagens que vão aparecer, que também tem esses poderes, né? Os Givers, que eles chamaram, né? Os Givers ali, que são os caras que têm esse poder com os objetos. Estou interessado no poder também, em ver diferentes dinâmicas com esse sistema de poder. E então eu realmente tô bem ansioso para os próximos episódios. Eu tô acompanhando com carinho muito grande, apreciando ali os momentos da animação que tá bem feita, tem uma animação à altura, sabe? Esse é o medo que as pessoas podem ter quando tem um mangá muito requisitado, assim, que vai ser adaptado. Aí as pessoas ficam com medo e falam, caramba, podia ter animado um pouquinho melhor, essa cena ficou tão legal no mangá, mas aí foi pro anime, não tá tão legal, não bate as expectativas. É muito ruim quando fica isso, sabe? Quando o anime às vezes não é nem ruim, só que ele não é tão bom quanto merecia. Então a gente tem diversos casos, assim, como por exemplo o Sakamoto Days. Ele sofreu muito com isso, porque a animação dele era básica, não era ruim, mas todo mundo esperava uma animação muito melhor do que a que ele teve. Mas o Gachakuta já conseguiu ter uma animação boa, muito boa, que cumpriu com as expectativas. Até agora tá muito legal, não tem do que reclamar. Mas vamos ver no futuro aí, certas cenas chaves aí, umas lutas e tudo mais, uns conflitos. E bem, eu só tenho coisas boas a dizer e só tenho coisas boas a esperar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, assim como eu espero que você tenha gostado de assistir um anime. Então, se você teve um tempo bom com tudo isso, comente aí, deixa um like também, compartilhe esse vídeo para algum amigo. E nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Até mais!